Olá, empresários e empresárias. Estamos aqui novamente para gravar mais um alerta semanal. O alerta dessa semana é em relação ao Simples Nacional e lucro presumido. O que é mais vantagem? Em que momento o Simples Nacional ele é vantajoso e em que momento ele deixa de ser vantajoso, né? Então, o nosso alerta da semana vai para que você realmente faça conta, faça planejamento tributário. Se você não acompanhar a evolução da carga tributária da sua empresa, provavelmente até no Simples Nacional você pode estar pagando mais imposto do que o devido. Nós temos hoje, então nós vamos colocar aqui um pouco no nosso quadro, algumas situações que influenciam e que é muito necessário fazer esse planejamento tributário, né? Essa análise tributária, né? Então, por exemplo, nós temos hoje uma carga tributária de 32% do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, hoje, de toda a economia, tudo que gira na economia, nós temos uma carga tributária de 32%. Né? Isso é uma carga tributária muito elevada, ou seja, a carga ainda fiscal que o governo gera em cima das operações econômicas do nosso país é muito grande. Por isso, existe um recolhimento de imposto ainda até superior ao que em outros países do mundo, né, praticam, né? E principalmente aqui no Brasil, esse recolhimento ele onera muito a operação dos empresários, tanto na parte de serviço quanto na parte de comércio. Então é muito importante fazer um planejamento tributário. Nós temos aqui na Quan Contábil um setor que faz esse comparativo mensalmente para os nossos clientes. Então, os nossos clientes estão lá faturando, emitindo nota, chega no final do mês, a gente faz o fechamento dos impostos, né, do cliente, e aí o que nós fazemos? Um comparativo. Por quê? Porque a qualquer momento, aquela situação fiscal que o meu cliente optou, ou o Simples Nacional, ou o lucro presumido, pode passar a ser desvantajoso. Então, por que isso ocorre? Vamos lá então em relação à regra, né? Por quê? Porque existe um limite, né? Existe uma certa definição de até quando você pode optar pelo Simples Nacional e até quanto de faturamento você pode optar pelo lucro presumido. Só que nem sempre essa regra que o governo criou, ela passa a ser vantagem para o empresário. Então, por exemplo, o Simples Nacional, ele tinha um limite de faturamento de 3 milhões e 600. Em 2018, o governo aumentou para 4 milhões e 800. Ou seja, o faturamento você pode permanecer no Simples por mais tempo. No entanto, depois que você ultrapassa os 3 milhões e 600 no ano, você passa a recolher o ICMS por fora. Então, além de você recolher o Simples Nacional, que é o DAS, que é aquela guia de documento de arrecadação unificada, você vai ter que recolher o ICMS. Consequentemente, aqui nessa situação, já começa a valer a pena o lucro presumido. Tá? Então, o Simples Nacional ele é baseado nos anexos. E o lucro presumido ele é baseado praticamente em cima do faturamento bruto da empresa. Então, o lucro presumido, a empresa pode faturar até 78 milhões por ano. Né? Após esse faturamento, a empresa tem que optar pelo lucro real, que é uma outra situação fiscal. Geralmente as empresas maiores que optam pelo lucro real ou as empresas que realmente estão com prejuízo. E aí você compensa você apurar pelo lucro real. Mas aqui em relação ao nosso vídeo, a nossa explicação aqui é mais em relação ao Simples Nacional e o lucro presumido, porque é a situação fiscal que as empresas mais optam e mais utilizam. Na grande maioria das empresas de serviço, comércio de pequeno porte optam ou pelo lucro presumido ou pelo Simples. Então, o Simples Nacional você só pode faturar até 3 milhões e 600, né? Com o ICMS dentro do DAS, dentro do imposto, recolhendo junto. Com o ICMS fora, acima de 3 milhões e 600 até 4 milhões e 800. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daqui. Geralmente não compensa. Geralmente o Simples Nacional ele não compensa depois de 3 milhões e 600, principalmente
para empresas do comércio em relação ao ICMS. Tá? E o lucro presumido, o limite de faturamento do lucro presumido é 78 milhões. Né? É bastante aqui, já enquadra muitas empresas, né? Até empresas de grande porte já podem optar pelo lucro presumido. Aí qual a diferença de recolhimento entre o Simples Nacional e o lucro presumido? O Simples Nacional ele é recolhido pelo DAS, que é uma guia unificada. E o lucro presumido ele é recolhido pelo DARF, que é o DARF do PIS, DARF do COFINS, DARF do IR e o DARF da CSLL. Então, você vai recolher várias guias, né? Você vai ter vários vencimentos para chegar nesse imposto final aqui que o governo cobra. Aqui não, aqui você vai recolher uma guia só. No dia 25 você vai ter a sua contabilidade, o seu contador vai lá, vai encaminhar para você o DAS, e aí você vai analisar se aquela guia está muito alta, está muito baixa, mas o imposto já foi calculado e já está tudo ali. Então, o Simples Nacional, ele pode começar em 4%, que é a primeira faixa de faturamento, é a faixa inicial, né, que é 180 mil no ano, e pode chegar a 19%. Então, veja que dependendo da atividade, dependendo da faixa de faturamento, já compensa você optar pelo lucro presumido, porque o lucro presumido ele não tem faixa de faturamento, ele é fixado mensalmente, em média, uma carga tributária final de 15% para serviço e comércio 9%, tá ok? Então, você vê que o Simples Nacional já começa, dependendo da faixa de faturamento, já não compensando muito, certo? E a retirada dos lucros. Então, qual a diferença? A diferença é que o lucro presumido ele não precisa de balanço para apurar o lucro. Você pode se utilizar desse lucro presumido, que é uma regra que o governo criou, que são para serviço é 32% e para comércio é 8%. Então o governo fez um estudo e ele determinou que em média as empresas de serviço têm um lucro presumido de 32% e as empresas do comércio têm um lucro presumido de 8%. Então esse lucro presumido, abatendo os impostos, PIS, COFINS e IR, o empresário pode distribuir lucros isento e não precisa de balanço, não precisa apurar o lucro real. E o Simples Nacional, a empresa pode apurar pelo livro de caixa, pelo livro caixa. Então o que é o livro caixa? O livro caixa é uma apuração, que a contabilidade também pode ser feita, onde você faz um fluxo de entradas e saídas e no final você tem um saldo disponível para distribuir o lucro. É muito pouco usado esse livro caixa, né? Aqui na Coan a gente procura fazer contabilidade de fato para as empresas nossas do Simples Nacional, até para ter uma apuração do lucro mais correta. Mas existe essa possibilidade também em relação à distribuição de lucro. Então, dito aqui mais ou menos a questão de regra, dito aqui a questão mais ou menos de o que é simples e o que é lucro presumido, nós vamos colocar em que momento o Simples Nacional deixa de ser vantagem, deixa de ser vantajoso. Então, nós colocamos aqui, por exemplo, o anexo 5, que tem bastante empresas nesse anexo, principalmente prestador de serviço, médico, nutricionista, academia de ginástica e tal. Então, esse anexo 5 ele já começa em 15,5%. Então, se a empresa não tiver 28% da folha de pagamento de despesa para poder migrar para o anexo 3, já não compensa essas atividades optar pelo Simples Nacional. Já compensa fazer pelo lucro presumido, que é fixado em 15%, sendo que aqui vai chegar, no Simples Nacional, vai chegar a 19%. Então, o anexo 5 do Simples Nacional precisa tomar cuidado. E o anexo 3? O anexo 3 também tem um hall de atividades bem grande e começa com 6%. Né? E depois, a gente fez uma análise aqui na Coan, as empresas que faturam até 900 mil por ano, a gente entende que o Simples Nacional ele é bem vantajoso, mas é bom fazer conta, fazer análises, né, e comparativo. E aí o que acontece? Acima de 1 milhão já é bom começar a analisar a desvantagem. Por quê? Porque aqui, 900 mil por ano, você vai pagar
em torno de 12% no Simples Nacional, se você ficar nessa faixa de 900 mil no ano. Ao passo que o lucro presumido, você pode estar faturando aqui 5 milhões, que o lucro presumido vai continuar sendo os 15%, certo? Então, eventualmente, pode ser que você, mesmo no anexo 3, esteja pagando mais imposto, tá? E aí nós fizemos uma conta aqui na Coan, analisamos e chegamos numa conclusão que, em média, até 2 milhões de faturamento anual, o Simples geralmente é mais vantagem que o lucro presumido. Você fala, pô, 2 milhões por ano é um faturamento alto? Depende, tem muita empresa que não consegue se enquadrar aqui e acaba estourando. Então, é uma faixa, praticamente a metade da faixa de limite. Então, aqui, não adianta você falar, eu vou ficar no Simples porque o Simples ele me permite 4 milhões e 800. Só que a gente fez um estudo que até 2 milhões no ano compensa. Acima de 2 milhões, provavelmente não vai compensar mais o Simples Nacional. E acima de 2 milhões, o lucro presumido passa a ser mais vantagem. Então aqui está o nosso alerta da semana, tá, pessoal? Aqui está o nosso toque. Não fique no Simples Nacional sem fazer conta, sem fazer comparativo. Contate aqui a nossa equipe aqui da Coan, Planejamento Tributário. Faça inscrição no nosso canal, ative as notificações para que você continue acompanhando mais vídeos. Grande abraço!